Camila e vou lecionar a disciplina de História para o primeiro ano do Colégio Emaús. Sigam todas as orientações na hora de assistir sua videoaula, então separe um lugar da sua casa bem tranquilo, pegue seus materiais que a nossa aula já vai começar. A nossa disciplina é História. E eu quero fazer a chamada com vocês, turma, mas antes da gente fazer a nossa chamada do dia, vamos fazer a nossa oração para agradecer por estarmos aqui. Então, feche seus olhos aí e ore junto comigo. Senhor meu Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, pela nossa aula. Abençoe a nossa mente para que assim possamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Terminamos a nossa oração. Agora eu vou fazer a chamada, então eu vou falar o nome de vocês e vocês respondem presente. Vamos lá? Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Então, eu espero que todos tenham respondido presente, e já estejam aí acompanhando a nossa aula. Bom, turma, eu quero dar os parabéns hoje para a Ana Sara. A Ana Sara mandou a atividade dela feita sobre profissão. E olha o capricho da letra, fez o desenho aqui. Gostei muito da sua atividade, viu, Ana Sara? Um beijinho para você e continuem mandando as atividades de vocês, porque eu quero muito ver como vocês estão saindo aí em casa, tá bom? Então mandem as fotos para cá. Parabéns, Ana Sara, gostei de ver. Agora nós vamos entrar na nossa revisão. Nós vamos ver tudo que a professora Deise passou para vocês poderem fazer a prova. Então, quero que vocês prestem bastante atenção, que nós vamos rever tudo agora na nossa aula. Combinado? Então, vamos lá. Nós vamos relembrar sobre profissões. E o que são profissões? É um trabalho ou uma atividade especializada dentro da sociedade, que é exercida por um profissional, por uma pessoa. Então, as profissões é o trabalho, as atividades que nós executamos na sociedade e precisam das pessoas para serem feitas. Isso é profissão. Algumas profissões necessitam de estudos específicos, Precisa de estudar, mas eu vou explicar para vocês mais à frente aí sobre a questão dos estudos. Vamos lá, turma, profissões. É no trabalho que as pessoas ganham dinheiro para a sua sobrevivência. Então, nós precisamos trabalhar, Vocês observam o pai, a mãe, às vezes trabalham o dia todo para poder pagar as contas e para nós sobrevivermos, para poder comprar comida, pagar a água, pagar a luz, não é às vezes a casa que nós moramos. Então, nós precisamos do trabalho para poder nos manter, para manter a nossa família. Tem pessoas que têm um trabalho fixo, outras já recebem por dia trabalhado. Então, tem pessoas que trabalham o mês todo e recebem no final do mês. Já tem outras que trabalham, por exemplo, um dia só e quando termina o dia a pessoa paga, A pessoa que contratou o serviço paga você e você trabalha um dia apenas. Então, tem tanto o trabalho fixo quanto o trabalho por um dia só. E o dinheiro que nós recebemos quando nós trabalhamos é chamado salário. Então, nós chamamos de salário o dinheiro que nós recebemos pelo nosso trabalho. Então, o salário, o trabalho sempre foi algo de muito tempo atrás. Antigamente já existia o trabalho, só que antigamente, vocês acreditam que o salário era pagado de forma diferente? Hoje nós recebemos o dinheiro, mas antigamente era troca, então às vezes a pessoa te dava alguma mercadoria, algum produto para você trabalhar para ela. Então tinha muito isso da troca, porque não existia o dinheiro. E o engraçado, engraçado não, turma? O interessante é que vocês sabem o porquê da palavra salário, por que se chama salário?
Vou contar para vocês. É devido ao valor do sal naquela época, comparado ao peso em ouro, deu-se o nome de salário. Então, antigamente, ao invés de pagar as pessoas com dinheiro, se pagava com sal. O sal tinha muito valor antigamente, comparado ao peso do ouro. Então, ficou salário, que aqui, deriva do latim salário, que significa pagamento de sal. Então, antigamente, as pessoas recebiam sal para poder trabalhar. Dá para imaginar nós recebendo hoje um saquinho de sal pelo trabalho que nós fazemos, sendo que o sal é tão baratinho no supermercado? Então, hoje nós recebemos o dinheiro, mas antigamente recebia-se em sal. Aqui eu coloquei para vocês, a professora Deise deu a historinha para vocês da turma da Mônica, vocês se lembram? Sobre as profissões, sobre o trabalho, as atividades que tem. Então, essa parte aqui que eu coloquei na revisão para vocês é sobre a historinha da turma da Mônica que ela contou. Tudo bem? Dentro do trabalho, nós temos 3 atividades diferentes. Vou passar bem rapidinho por elas, mas a primeira atividade que nós temos é a atividade primária. Essa atividade primária, que quer dizer a primeira atividade, é feita no campo e são aquelas que dependem do meio ambiente ou dos recursos do planeta Terra, como água, vegetação e terra. Então, o que são as atividades primárias? São as atividades feitas no campo, no interior, que precisam da natureza. Precisam, por exemplo, de água, dos animais, da terra. Coloquei uns exemplos aqui, das atividades primárias, por exemplo, a caça, colheita, colher alguma coisa. Nós não precisamos do meio ambiente para colher uma fruta, um legume. Então, são atividades como agricultura, mineração. Então, guardem, turminha, as atividades primárias são as atividades do campo e tem relação com o meio ambiente. Então, tudo que envolver o meio ambiente, a natureza, tem a ver com as atividades primárias que começam lá no interior. Como exemplo, eu coloquei aqui para vocês, o gado. Quando a pessoa vai lá tirar o leite da vaca, isso aqui é um trabalho, uma atividade primária que ele está fazendo com os animais. Então, ele precisa do meio ambiente, precisa aqui para poder trabalhar. Aí, nós vimos que nós temos a atividade primária, que é feita no campo. Depois, a atividade primária, que é a primeira, eu coloquei para vocês a atividade secundária, que é a segunda. A primeira é no campo e a segunda é na cidade. Então, a atividade secundária sempre vai ser feita na cidade e são aquelas que agregam valor aos recursos naturais, transformando as matérias-primas. Mas o que quer dizer isso, atividade secundária? A atividade primária tem a ver com a natureza, com o meio ambiente. A secundária é pegar aquilo da primária, que tem a ver com o meio ambiente, e trazer para a cidade e transformar aquilo que estava no campo. Eu não dei o exemplo para vocês da vaca, que a pessoa vai lá, tira o leite da vaca? Pois é, aqui na atividade secundária, olha aqui o leite da vaca sendo industrializado, sendo colocado em garrafas para depois chegar na nossa casa. Isso é uma atividade secundária. A primeira foi lá no campo, tirando o leite, mandando para a cidade. A segunda é transformar esse produto, essa matéria-prima, que no caso é o leite. Então, normalmente os trabalhadores desse ramo, eles fazem o quê? As pessoas das atividades secundárias, elas trabalham na fabricação, no processamento de indústrias, na construção. Então, é o ramo das atividades secundárias. O campo manda aquilo natural para cá e nós transformamos, industrializamos. Isso aqui é a atividade secundária. E por último, nós temos a atividade terciária, que é a terceira. A primeira é o campo, a segunda é transformar, industrializar,
E a terceira atividade, vocês sabem qual é? A terceira atividade é o setor de serviço. São as pessoas responsáveis por cuidar daquilo ali, ó, de fazer a divulgação, cuidar de uma empresa. Então, aqui está falando, ó, que inclui atividades nas quais as pessoas oferecem conhecimento e tempo para melhorar a produtividade, o desempenho e a sustentabilidade. Então, o que quer dizer isso? Eu peguei a vaca lá, tirei o leite, mandei lá para a fábrica transformou em um leite de garrafa. O que a atividade terciária vem e faz? Ela cuida da parte dos cuidados com a natureza que o campo deve ter, da parte de como vai ser vendido esse leite. Então, ela é responsável pelos serviços depois do produto pronto e industrializado. Sua característica é a produção de serviços em vez de produtos. Então, o produto está pronto, ela vai cuidar dos serviços, da forma de vender, da forma de divulgar o que foi feito. Bom, turma, então eu expliquei para vocês aí as atividades e agora vamos saber sobre a diferença de trabalho e profissão? Vamos lá. Trabalho é uma atividade que exercemos em específico. Esse termo é usado para se referir às tarefas realizadas para passar o tempo, como os trabalhos manuais. E a pessoa que realiza um trabalho, esse trabalho pode ser tanto remunerado. O que quer dizer remunerado? Pode ser pago, a pessoa pode receber o dinheiro, como também fazer o trabalho e não receber nada por ele. Então, existem vários tipos de trabalho. Nós podemos fazer um trabalho porque nós gostamos de fazer aquilo, ou podemos ser pagos para fazer ele. E o trabalho, nós não precisamos, dependendo do que nós vamos fazer, de estudar. Não há necessidade de estudos no trabalho, dependendo do que você for fazer. Então, esse é o trabalho. Agora, a profissão é a área em que atuamos, a nossa ocupação está relacionada à atividade que um indivíduo adquire competência. É necessário estudos que comprovem esse conhecimento. Então, na profissão já muda bastante, porque no trabalho eu não preciso ter um estudo, uma faculdade para poder trabalhar. Agora, na profissão, você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade, você tem que comprovar que você tem as habilidades, as competências para poder trabalhar naquela área, naquela profissão. Então, entenderam a diferença do trabalho? O trabalho não é necessário um estudo específico, você pode receber ou não pelo trabalho. Agora, na profissão, você vai receber pelo seu trabalho, você precisa de estudos e comprovar que você estuda e sabe aquilo para poder trabalhar naquela profissão. Bom, eu coloquei aqui exemplos de trabalho para vocês. Então, são trabalhos sem remuneração. Então, o trabalho doméstico, quando a mãe arruma a casa aí, então é um exemplo de trabalho. O artesanato é um exemplo de trabalho, né? As pessoas fazem muitas coisas, artesanatos, brinquedos, várias coisas manuais, que é um exemplo de trabalho. O artesanato mesmo, você pode ou ganhar, dinheiro, remunerar, ou não, você pode ser remunerado ou não. Tem pessoas que vendem os artesanatos, tem outras que já fazem porque gostam. Então, é exemplo de trabalho. E o trabalho social, muitas pessoas trabalham ajudando os outros, em casas de idosos, e não ganham nada por isso, fazem porque gostam, porque querem ajudar. Então, os trabalhos sociais também são, exemplos de trabalho. Agora aqui exemplos de profissão. Eu falei com vocês que a profissão nós precisamos estudar, não é verdade? Dependendo da profissão, precisamos fazer a faculdade, temos que comprovar o nosso conhecimento na profissão. Então, coloquei aqui, um médico precisa dos estudos, de comprovar que ele sabe o que ele está fazendo. O médico, o advogado, o professor, o arquiteto,
Então, são exemplos de profissões. Terminamos essa parte. Agora eu vou falar de algumas profissões com vocês. Então, vou começar aqui, pelo professor, que é o que? É o indivíduo que ensina, que passa conhecimento para outras pessoas. O seu papel é fundamental na escola e ele reflete na nossa sociedade, pois ele é um agente ativo na formação do cidadão. Então, o professor é muito importante na formação das pessoas. As crianças chegam bem pequenininhas na escola e ficam até a fase adulta, e são os professores que têm esse papel de formar, de ensinar, orientar, para que nós fiquemos, nós cresçamos como cidadãos, sabendo dos nossos direitos, tendo os nossos conhecimentos. Então, o professor é muito importante na nossa sociedade. O professor vai trabalhar tanto nas escolas como nas universidades. E o seu compromisso é com a educação e a formação do indivíduo. Então, deixar a pessoa pronta para poder viver em sociedade. Agora vamos falar sobre o dentista. O dentista é o profissional que cuida da saúde da boca e dos ossos da face. E ele pode fazer desde pequenas intervenções, desde coisas bem simples na boca da gente, quanto a grandes cirurgias, cirurgias mais complexas. Então, com certeza vocês já devem ter ido ao dentista. Então, às vezes ele olha, vê se está tudo bem. Se precisar colocar alguma coisa, uma massinha, fazer algum procedimento, ele vai fazer. E o seu compromisso é cuidar dos dentes e da estética facial. Estética tem a ver com a aparência, da face. Ele cuida tanto dos dentes quanto da face, do rosto, não é verdade? Aqui, tem uma foto aqui da dentista, cuidando do seu paciente. Além do dentista, nós temos também a profissão de carteiro. O carteiro é responsável por entregar correspondências e encomendas, ordenar, conferir e fazer a triagem das entregas. Então, é uma profissão muito legal também. O carteiro está sempre aí na casa de vocês, levando as correspondências, as contas. Então, o carteiro também é uma outra profissão. Além do carteiro, tem também o sapateiro. O sapateiro é uma profissão muito antiga também. É um profissional que conserta, fabrica e faz diversos trabalhos com calçados. Na maioria das vezes, ele utiliza o couro como matéria-prima. O que quer dizer? Quer dizer que ele usa o couro para trabalhar, para fazer as coisas. Então, ele pode fazer sapatos, pode fazer cinto. Então, o couro é a base de trabalho do sapateiro. Por isso se diz, matéria-prima. Então, além do sapateiro, tem também, o padeiro. O que o padeiro faz, vocês sabem? Com certeza vocês sabem. O padeiro trabalha produzindo pães, salgados e doces. Também pode ser chamado de panificador. Então, o padeiro é a pessoa responsável por fazer aquele pão bem gostoso que nós compramos para tomar aquele café. Além de outras coisas que ele faz também, de bolos, salgados. É uma outra profissão, Padeiro. Tem também o veterinário. O seu compromisso é exercer seu conhecimento visando a saúde animal. Então, nós temos o médico que cuida das pessoas e o veterinário vai cuidar dos bichos, dos animais. É uma profissão também muito legal. Além do veterinário, tem também o jardineiro, que realiza implantação, criação, manutenção de jardins, poda de árvores. Então, ele cuida dessa parte toda da natureza, de plantar, de cuidar das flores. Também é uma profissão muito importante e muito bonita. É muito legal a gente passar por um lugar e ver um jardim bem verdinho, todo florido. Eu gosto bastante. Vocês gostam de passar num lugar e ver tudo verdinho e bem cuidado? Pois é, esse é o trabalho do jardineiro. Terminamos de ver algumas profissões, relembramos sobre o trabalho, sobre a profissão.
Então agora é hora da nossa atividade. São questões que eu vou deixar para vocês fazerem, mas que está tudo aqui na nossa revisão. Então vou ler as questões com vocês e aí na próxima aula nós vamos corrigir. Vamos lá, vou começar aqui na número 1. Como é chamado o dinheiro que se ganha pelo trabalho executado? Recompensa, mesada, salário. Todas as respostas estão corretas. 2. O que significa a palavra salário? 3. Antigamente, o trabalho não era pago em dinheiro. Qual era o produto usado para pagar as pessoas naquela época? Era o feijão, sal, carne ou açúcar? Vamos lá. Número 4. O que significa trabalho? Número 5. O que significa profissão? 6. Sobre o trabalho, responda. Qual das imagens abaixo não é um trabalho? Então, vocês vão observar a A, B, a C e a D. E vão escrever no caderno, turma, apenas a resposta correta. Então, por exemplo, se for a resposta da número A, o que está aparecendo, né? Limpar a casa, limpar o chão, vocês vão escrever apenas e colocar a letra certa, tá? Não precisa copiar tudo. Na número 7, sobre profissão, responda. Qual das imagens abaixo não é uma profissão? Então, faça a mesma coisa, escreva, por exemplo, a letra C. Se for a resposta a letra C, escreva professor, C, professor. Então, só a letra e a resposta. 8. São exemplos de atividades primárias, exceto agricultura, colheita, pesca, produção de serviços. O exceto, como eu já falei com vocês, é a errada. Aqui não está certa. Então, quando eu falo são exemplos de atividades primárias, exceto, é porque tem uma que não é exemplo de atividade primária, tá bom? Na 9, sobre as atividades primárias, complete as lacunas. São aquelas que dependem do. Então, vocês vão completar aqui o que está faltando aqui no nosso texto, tá? Só que tudo que está faltando aqui está no nosso slide também. Então, é só vocês lerem aí, estudarem, que vocês vão saber qual é a resposta que tem que preencher aqui ao lado. Então, são aquelas que dependem do ou refere-se ao uso dos recursos do, como água, vegetação e terra. Na número 10, qual é a profissão que conserta, fabrica e faz diversos trabalhos com calçados? Então, médico, professor, sapateiro ou advogado? Na 11, qual das profissões abaixo é responsável por entregar correspondências e encomendas? Padeiro, dentista, médico ou carteiro? A número 12, qual é a profissão que tem como principal compromisso a educação e formação do indivíduo? Professor, veterinário, carteiro ou dentista? A número 13, sobre a profissão professor, preencha as lacunas abaixo. Seu papel é fundamental na e reflete em nossa sociedade, pois é um agente ativo do cidadão. Também está aqui na nossa aula, tá, turminha? A resposta aqui para vocês preencherem as lacunas. 14. Todo profissional trabalha em um ambiente específico de acordo com a área escolhida. Sobre o professor, responda. Qual é o ambiente onde ele desempenha o seu trabalho? É no hospital? Na escola? Universidade? Escola e universidade. Vamos para a última questão. Responda qual é o profissional que cuida da saúde da boca e dos ossos da face. Dentista, padeiro, veterinário e carteiro.
terminamos, turma, de ver aí, né, fazer a revisão. Vou deixar as questões para vocês, mas fiquem tranquilos, estudem bastante. Tudo que foi passado, que a professora Deise deu para vocês, está aqui na revisão. Faça as questões com bastante, né, atenção. Ó, bons estudos para vocês, tá bom? Até a próxima aula. Na próxima aula nós fazemos as correções. Tudo bem? Ó, fiquem com Deus. Um beijo para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.